Salve rapaziada, beleza? Meu nome é Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Explica Que Eu Escuto. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a música Eram os Deuses Astronautas, do grupo Um Barril de Rap, com participação do Atentado Napalm. Eu tô num pique, esconde, nego. Eu ia loucura, tô aqui escondido. Ela veio me procurar, eu ia torturar. No escuro a gente é par, esperando amanhecer pra ver o sol, pra me curar. E essa música ela faz parte do álbum Segunda Via, que se não foi o melhor, foi uma das melhores coisas que eu escutei nos últimos tempos. É um álbum que eu realmente curti muito, todas as músicas deles eu acho excelente, porque ele tem muita referência ao mundo pop, até questão mesmo cultural de livros e tal. Até nessa música vocês vão poder perceber isso. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aí para acompanhar os próximos vídeos e é isso aí, vamos começar a análise. Essa música ela faz meio que uma crítica ao que a religião se tornou nos tempos modernos, meio que perdeu um pouco do verdadeiro propósito da coisa. Então eles meio que utilizam ela para criticar a religião, porém alguns dos membros em algum momento exaltam que a fé é muito importante, então eles fazem esse paralelo. E o título da música ainda faz referência a um livro que mais tarde acabou se tornando um documentário, que tem esse mesmo nome, Eram os Deuses Astronautas, que fala sobre uma possível influência alienígena na Terra, assumindo então essa imagem assim de Deus. Agora indo realmente para a letra, quem começa cantando é o Freud, da UBR. E ele começa falando que ele tá sempre meio que num esconde-esconde com a loucura, ela sempre indo atrás dele e ele sempre se esquivando. E isso fica mais crítico na madrugada, que como outros artistas até já falaram, é onde os pensamentos ficam mais críticos, porque é só você e sua mente. E esse é o momento que a loucura quase toma conta dele. Então todo dia ele fica na esperança do sol nascer para ver se passa um pouco dessa loucura. E ele afirma estar no banco da frente fazendo amor. Então ele vê tudo pelo retrovisor, ou seja, ele quer passar a visão de que ele vê o mundo de uma maneira diferente, ele não vê da mesma forma que outras pessoas. Por isso ele tem essas visões diferenciadas, inclusive afirmando que para ele, Salvador Dalí é o Jesus da arte, ou seja, a pessoa que fez a diferença na arte e é realmente o Salvador. E finaliza dizendo que fazer arte é fácil, o problema é você se expor e assumir a responsabilidade por tudo aquilo que você cria, seja escultura, quadro, música ou qualquer tipo de arte. Ele afirma que ele já está desprendido desse mundo, ele não se liga mais às coisas que as pessoas normalmente estão apegadas. Então, ele também fala que apesar dele estar fazendo amor com essa mulher, ele conhece pouca coisa dela. No máximo sabe que ela gosta dos filmes do cineasta Godard e que ela se preocupa mais em não ficar doente do que se tratar quando descobre alguma doença. E quando ele fala doença, não é necessariamente doença física, pode ser algo mental ou espiritual também. E finaliza esse verso fazendo um questionamento. Qual a diferença hoje em dia entre a igreja e o bar? As duas são instituições onde as pessoas vão para se tratar dessas doenças, para esquecer dos problemas do dia a dia, esse estresse mental, e nas duas pessoas acabam deixando uma grande quantidade de dinheiro. Então ele pergunta, será que realmente existe essa diferença entre as duas instituições? E ele fala que ele não vai sair do lugar que ele está, porque para ele Deus está em todo lugar. E ainda deixa um questionamento, será que a religião na verdade é tudo uma charada, onde a resposta final é encontrar Deus? Se isso for possível, aí ele deixa esse questionamento um pouco meio que no ar. E finaliza com uma linha que pode ter duplo sentido. Pelo contexto da música, ela com certeza se encaixa no sentido de religião, porém também ela acaba se encaixando no sentido de legalização das drogas, porque ele fala como se ele fosse a maconha e como se ele tivesse falando que se liberarem ela, as pessoas vão ter liberdade, ele não vai ficar atrás de todo mundo, porque é uma questão de bom senso, cada um no seu canto fazendo o que quer. O segundo trecho, quem canta é o Yankee, da UBR. E ele já começa falando que para ele a humanidade é muito frustrante e que essas pessoas que ele acha que são totalmente frustrantes para ele, ainda consideram ele um mutante, que é só porque ele pensa diferente, não tem as mesmas visões, as pessoas consideram ele uma pessoa totalmente fora do normal. E esse cidadão de bem, que normalmente julga ele, segue a religião muitas vezes por medo, por incerteza, ele não sabe das consequências que acontecem se ele não seguir. Porém, ele não quer ser a pessoa que vai descobrir isso por livre-arbítrio. Ele tem medo do que pode acontecer, então ele acaba seguindo. E ele ainda está dizendo que para ele a igreja é só um instrumento do governo, usado para manipular as massas. Essa máfia pública acaba roubando dinheiro das escolas
e guardando os seus ternos caríssimos. Então, por conta disso, acaba tendo muito protestos, que ele até fala que são as guerras do tempo moderno, acaba tendo muita manifestação, protesto, escola sendo fechada por falta de verba, escola sendo obrigada a entrar de férias porque não tem verba para se manter até o final do ano letivo. Então, esses são os males que esse rombo na educação causado pelos governantes acaba trazendo para a população. Em meio a esses protestos, e não só ele, também no dia a dia, seja por falta de preparo ou mesmo truculência, a polícia acaba infelizmente matando muita pessoa. Então ele fala que isso acaba se tornando apenas uma caça, porque normalmente esses policiais que matam são raríssimos casos onde existe algum tipo de punição para eles. Então acaba realmente se tornando só uma caça. Matou, ensaca o corpo e continua fazendo a ronda, basicamente. Mesmo o Brasil sendo supostamente um estado laico, que é um estado onde ele deveria ser governado sem influência de religiões, acaba existindo a proibição de drogas por questões de que já vem por costume de religiões antigas, sabe? Uma expressão da religião. Porém, o tabaco, que existem grandes financiadores de campanhas de reeleição, grandes empresas pagando por isso, ele é liberado normalmente. E ainda fala que existem muitos sacerdotes, pessoas envolvidas na igreja que utilizam drogas, porém, devido à sua posição social, as pessoas, não, aquela pessoa ali jamais usaria uma droga tal. Só que são as pessoas que acabam mais usando, e ele acaba criticando isso fortemente. E finaliza dizendo que isso acontece muito porque Deus é mais preocupado com a população que não veio da África e não tem pele marrom, ou seja, realmente o pessoal mais rico, a clássica família tradicional brasileira. Por isso que eles defendem tanto essa religião, porque na visão dele, eles estão sim sendo beneficiados por esse Deus que na visão dele não existe. Sua última parte dessa música, o Yankee chega dizendo que a Bíblia não é revista da Avon, então não é para você fazer pedido. Na visão dele, aquilo lá não passa de um livro de ficção que as pessoas se apegam por não ter outros meios de resolver seus problemas. E ainda fala que ele sabe que esse som vai causar muita irritação, muita pessoa criticando ele. Porém, para ele, isso é melhor porque ele consegue separar quem são os amigos deles que está longe desse tipo de convicção. E é interessante falar que ele faz um trocadilho de a palavra convicção com São João, ou seja, ele está realmente se referindo à religião, uma vez que ele troca a palavra e termina falando o nome de um santo. E o terceiro trecho é cantado pelo Gigante, do Atentado na Palme. E ele fala que apesar dele não seguir nenhuma religião, ele tem muita fé. Tanto que para ele, a vida que a gente tem é só uma fase passageira e o nosso corpo é só uma casca para a alma, que essa sim tem a sua eternidade. E por isso ele sabe que mesmo as pessoas sendo sujas, o mundo em si ainda é muito mais imundo. Então ele segue sem deixar sua fé se abalar, porque ele sabe que tudo que é intangível nunca vai ter fim. Só o que tem fim realmente é o que a gente pode tocar. O espírito, a alma, na visão dele, nunca tem fim. Ele ainda afirma que tudo que ele faz é na calada da noite, ou seja, ele não quer levantar alarde para nada. E ainda fala que a fé, para ele, é a grande armadura da humanidade. Porém, quando as pessoas tiverem fé, a humanidade vai estar se defendendo. Porém, tem que tomar cuidado, porque o ódio é o que forja as espadas. Ou seja, o ódio vai estar sempre lutando contra a fé, tentando dominar a humanidade. Ele afirma que é um tubarão e sente o cheiro do sangue dos pela-saco, porque eles saem por aí derramando sangue à toa. E ainda fala que esse tipo de pessoa não apresenta perigo para ele, porque ele foi sempre acostumado a lutar com os grandes leões. E esse tipo de pessoa não passa de bichano, gatinho de apartamento. E ele fala que ele nasceu um vassalo, ou seja, uma pessoa sem influência, normalmente que é controlada pelas outras pessoas mais poderosas. Porém, quando ele pega o microfone e sobe no palco, ele e o grupo dele são soberanos, sabe? Não tem realmente para ninguém. E ele afirma que o plano dele não é dominar nada. O plano dele é apenas buscar a própria liberdade e ascensão. Ele ainda fala que ele não segue religião, porque a religião só vem de costume, só vem de umas crenças já pré-definidas. E ele não quer isso, ele quer buscar o próprio caminho, porque quem é louco como ele jamais vai se acostumar com esse tipo de crença pré-definida. O quarto trecho é cantado pelo Eco, ou o Eco, do Atentado na Palme, eu não sei como se pronuncia o nome exatamente. E ele fala que realmente para ele, quem trouxe essa dúvida da religião para a humanidade foi os astronautas, ou seja, foi algo de fora da Terra. E que para ele seria mais produtivo, se em vez de discussão sobre religião, estivesse discutindo sobre saúde e sobre arte, porque isso traria muito mais intelecto para as pessoas, pois é algo concreto, que muitas vezes se pode chegar a um consenso, diferente da religião, onde cada um
tem sua opinião e por mais que existam divergências, devem ser respeitadas a opinião do outro e nunca se chega num consenso realmente sobre isso. E dessa forma, as livrarias e bibliotecas viveriam mais cheias e por isso as pessoas teriam mais conteúdo. Então, com isso, certas áreas de conhecimento não seriam dominadas pelas famílias tradicionais naquele ramo, ou seja, não existia uma monarquia dentro do conhecimento. E ele cita a Marge do seriado Simpsons como um exemplo clássico de mãe que se preocupa com a família e fala que nas lajes, nas favelas, nos bairros mais pobres, existem muitas dessas mães que assumem o papel de pais e fazem de tudo pela sua família. Ou seja, somos só cópias de personagens já predefinidos. E para ele as pessoas têm que acordar e perceber que a vida é mais do que isso, porém tem que ser rápido, assim como uma Mirage, que é uma aeronave de guerra. E ainda fala para tomar cuidado, porque essa vida vendida pela mídia não passa de uma miragem. E para ele, essa miragem seduz tanto quanto o traseiro da Nicki Minaj. Na última parte dele, ele fala que ele está sempre pronto para o combate, ele nunca corre. E fala que quando se trata de música, de rap, ele é muito bom na improvisação. Ou seja, ele não precisa ficar copiando estilo nem letra das outras pessoas. Ele sempre cria o seu conteúdo de maneira original. E fala que os rivais dele não passam de Kakashi, que para quem não sabe é um personagem do desenho Naruto, que é conhecido no universo do desenho por ser especialista em copiar a técnica das outras pessoas. Então ele fala que enquanto os outros estão só copiando, ele está sempre criando algo original e sendo inspirado por ele mesmo. E para esses MCs que só copiam, pode vir atrás dele, porque ele vai estar bem tranquilo, degustando o pistache dele, ou seja, vai estar só relaxando, descansando, enquanto eles estão correndo atrás dele. E fala que se quiserem realmente ir pro olho por olho, é bom que seja pelo menos o Itachi, que é um outro personagem desse desenho, que é conhecido no universo por ter um olho muito poderoso, ou seja, se quer ir pro olho por olho, ele tem que ter como se garantir, porque senão vai sair perdendo. Quem inicia cantando o último trecho da música é o boneco da Tentada na Palme. Ele já faz uma referência ao filme A Vida é Bela, onde o pai pega e cria uma vida fictícia para um filho dentro de um campo de concentração, para o filho não perceber onde ele se encontra, que ele está sob o poder dos nazistas. E na visão dele, em decorrência da religião, é isso que acontece. As pessoas vivem meio numa obra de ficção sem querer realmente perceber o que está passando com elas e com o mundo ao redor delas. E que as pessoas que percebem que estão sendo induzidas começam a olhar o mundo com outra maneira e começam a perceber a complexidade dos problemas do mundo. E os problemas dessas pessoas às vezes não podem ser nem mensurados, às vezes até ultrapassam essa dimensão, esse plano existencial. E fala que o povo já está perdendo tanto a paciência com esse tanto de estatuto que existe e que as pessoas deviam parar para pensar mais e perceber que a maioria das respostas que elas procuram já está dentro da própria mente, ela já sabe aquilo, ela só ainda não se deu conta disso. E por isso não devem sair buscando essas respostas em outros lugares, pois elas acabam chegando ao fundo do poço de tanto cavar atrás dessas respostas. E aí elas começam a perceber que elas perderam tudo e começam a implorar por um prato de almoço. E finaliza a música dizendo que essa música é uma mensagem para aqueles que já perderam o gosto pela vida, que acordam sempre indispostos, que assim como ele, já percebeu que a esperança está morta, que não existe mais solução para isso. E que quando você realmente prova o sabor da derrota, não tem nada que possa amenizar essa dor e essa perda. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Eu tive que gravar esse vídeo 2 vezes porque deu um problema no arquivo da outra vez. Então eu vou acabar postando ele. Tô postando, na verdade, um pouquinho atrasado. Mas é isso aí. Se você ainda não for inscrito, se inscreve aí no canal. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele seu joinha e compartilhe pros amigos. Fui!